SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom aqueles que não conhecem a Jesus. Por que falar, pastor, aqueles que não conhecem a Jesus? Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, servo do Senhor. Estou para compartilhar a palavra de Deus e a referência no início de falar aqueles que não conhecem Jesus, porque alguns, amados, tantas pessoas que a gente fala nas ruas, em algum lugar, eles falam, não, eu conheço a história de Jesus, eu conheço a Deus, mas conhecem só de ouvir falar. E conhecer só de ouvir falar é como se eu tivesse uma imagem de uma história que foi real em partes e algumas coisas foram inventadas ou não são verdades, são inverdades. E algumas coisas nem aconteceram, foram colocadas para estimular o leitor ou para estimular a nós. Entendermos que algumas histórias são muito terríveis, algumas histórias são muito grandes, algumas histórias são intensas, porque jamais poderia ter acontecido isso. Não, quando eu conheço a Jesus, amado, eu consigo discernir estas coisas e entender que se Ele falou que isso aconteceu, se a palavra nos mostra, as evidências bíblicas nos mostram que isso aconteceu, certamente eu creio, tenho fé, até para compartilhar com outras pessoas que não creem ainda e que não conseguem interpretar que Ele é grande, Ele é poderoso e Ele é tremendo. Então eu quero compartilhar. Está em Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao 22, nós vamos ler, que fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, algo tremendo, a qual Paulo introduz ou dispõe a compartilhar com os Gálatas. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja o vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro. Como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É forte isso, hein? É muito intenso. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Olha que coisa tremenda. Sabe o que Paulo estava dizendo aqui no final, só para que a gente não perca essa direção? Quando ele está falando contra essas coisas não há lei, ele não está extinguindo a lei aqui terrena, ou do homem aqui, ou o que foi estabelecido por Deus. Ele não está falando, olha, a lei não tem valor algum quando essas coisas prevalecem. O que ele está dizendo é que quando o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, quando eu vivo isso, a lei, nenhuma lei poderá me incriminar de algo ou me julgar ou subjugar sobre alguma situação, decorrente de alguma situação, se eu vivo isso. Pode até tentar, mas a verdade prevalecerá, e a verdade prevalecendo nesses critérios do que são fruto do Espírito é algo tremendo, amado. Quando uma pessoa consegue estar conduzindo e vivendo isso,
Coisas tremendas começam a acontecer na vida dele que influenciam outras pessoas. Primeiro é impactante para ele, para depois impactar outras pessoas. E aqui ele está dizendo, claro, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazeis a concupiscência da carne. Por quê, amados? A nossa carne, quando ela prevalece, nós vivemos numa dimensão terrena e carnal, e de domínio das trevas. Por quê? Ah, pastor, quem faz alguma coisa dessa, então é dominado pelas trevas? Mas olha o que diz o texto, se não é. Olha o que diz aqui no versículo 19 e 20. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. O que é prostituição, amados? É o entregar-se a prostituição, deitar-se com mulher, com homens, homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, que não é a sua esposa, você tem uma esposa, ela tem um esposo e vocês entram em comunhão, mas espera aí, que bagunça é essa? É uma bagunça e a prostituição, porque a palavra estabelece quando um homem é casado, amado, ele agora passa a ser parte daquela mulher e aquela mulher parte dele. Quando eu me entrego à prostituição, e que no passado fala também sobre prostituição decadente, onde havia trocas de casais, haviam trocas, moças jovens, virgens, oferecidas aos sacerdotes ou a outros homens que seguiam a deus pagãos e faziam as suas orgias. Roma vivia isso, a Grécia vivia isso, os gregos viveram isso por muito tempo e também, apartados da vontade de Deus, viviam essa prostituição. A decadência era tão grande e ainda existe nos dias de hoje que homens às vezes têm desejo por animais, mulheres desejos por animais. Amados, que mente é essa? O que Paulo está se referindo? Que noção de reino ou de vida é essa quando eu tenho prazer em deitar com um animal ou vice-versa? Que coisa é essa, amado? Que coisa bizarra é essa? E aqui ele fala com mais ênfase também: impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias. Idolatria, amado, é quando eu tiro a essência de Deus e coloco em algo que não é o meu Deus. A essência do nosso viver e a razão do nosso viver é adorar a um Deus vivo, não a um Deus que não pode falar, que não ouve e que é mudo e cego, porque não pode ver. Agora, um objeto que eu tenho como amuleto de sorte. Tem pessoas que usam crucifixo, alguns com crucifixo com a imagem suposta de Jesus no crucifixo e alguns sem Jesus. A referência da cruz, o maior símbolo cristão, a cruz do Calvário simboliza que lá Jesus pagou um preço que só ele poderia pagar pelo nosso resgate, a morte de cruz, o derramamento. Mas a cruz não te salva, a cruz não me salva, a cruz não estabelece reino. O sangue do Cordeiro que foi derramado por amor de vós foi como sacrifício vivo, ou seja, nenhuma outra oferta, nenhum outro holocausto, sacrifício de qualquer outro animal ou qualquer outra pessoa poderia nos dar a salvação e a oportunidade da vida eterna. Porque quando o sangue foi derramado na cruz do Calvário, a cruz, o simbolismo, e o sangue, a verdade de Jesus, a sangue que é a vida, o sangue denota vida, o sangue é que conduz a vida, o sangue do Cordeiro. Por isso Jesus faça memória de mim, quando lembrai-vos na ceia, tomem do cálice de suco de uva, simbolizando o sangue do Cordeiro, o meu sangue, e comam do pão, simbolizando a minha carne, o meu corpo. Que simbolicamente, amados, lembremos da morte de Jesus. Agora, quando eu olho para isso, amado, quando nós olhamos para esse contexto e fala sobre idolatria e feitiçaria, quem é outro além de Deus? Quem pode fazer coisas tremendas além de Deus? Tem pessoas, amados, que nós, infelizmente, nós precisamos abrir os olhos, a mente
dessas pessoas e falaram: amado, você não precisa subir uma escadaria de 200 degraus, machucando o seu joelho, cortando o seu joelho, isso é autoflagelo. E autoflagelo eram dos pagões, eram dos profetas de Baal. Lembram do texto em que Elias confronta os profetas de Baal e o que eles fazem? Se autoflagelam, pegam chicotes, varas e começam a se machucar, a se ferir para atrair a atenção do Deus deles, quando não pode ouvir, não pode falar e nem se manifestar. E Elias confronta dizendo o quê? Olha, estaria o Deus de vocês dormindo ou fazendo algo? E dando risada, porque ele sabe que nenhum outro Deus há a não ser o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus da nação brasileira, o Deus soberano sobre céus e terra, que tem domínio, o Criador, amado. Agora, intercessor, ou aquele que intercede por nós junto a Deus, é só Jesus Cristo, mais ninguém. Não há, a palavra de Deus é clara. Aquele que irá julgar os vivos e os mortos, tem poder sobre céus e terra, é só Jesus. Aquele que contempla tudo que nós estamos vivendo, é só Ele, os demais estão mortos. Paulo morreu, João morreu, todos, Moisés, todos eles dormiram, agora estão em Cristo, dormindo em Cristo, para que o grande dia eles ressurjam. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, não há ninguém mais vivo a não ser Jesus. O Espírito Santo e Deus, amados, a Trindade que personifica um nome até muito pequeno, diante de 3 pessoas com ações diferentes, mas um único Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, não como uma cadeia de escadas ou hierárquica, não, como uma cadeia única, um processo único, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, agindo de formas diferentes, o Espírito Santo em nós, aqui na terra conosco, nos conduzindo, nos consolando, intercedendo por nós aqui, e Jesus junto ao Pai, olhando, intercedendo junto ao Pai, e o Deus soberano sobre céus e terra, tendo pleno domínio sobre céus e terra. Então não há outro. A idolatria nos tira dessa essência, nos torna religiosos, e o religioso não herdará o reino dos céus, amados. A palavra dele nos diz isso. É só você ler, é só você entender, amado. Então diz mais sobre essas questões: feitiçarias, inimizades, porfias, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices. Agora aqui, ó. Nós falamos no texto de segunda-feira sobre bebedeira, sobre quem bebe, bebedices, amado, está falando, se você vive isso, amado, você se corrompe, você corrompe o teu corpo, os teus órgãos internos são prejudicados, e se nós somos igreja aqui na terra, templos do Espírito Santo, como eu posso viver dessa forma, amado? Eu fiz tudo isso num passado em que eu não conhecia a sua palavra, e maior será cobrado daqueles que conhecem a palavra, amado. Enquanto você é ignorante naquilo que diz respeito à palavra da verdade, Deus entende isso perfeitamente, amado. Ele esclarece isso. Agora, quando eu conheço a verdade e a verdade me liberta, eu não posso voltar à escravidão, eu não posso voltar à prisão que me aprisionava no passado, porque agora eu sou livre. Agora, se a palavra me libertou, por que eu vou viver aquilo que eu vivia no passado? Então, aqui ele esclarece, deixa muito bem claro sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, que são totalmente diferentes, que são totalmente contrários, ou seja, não tem nada a ver um com o outro. A palavra de Deus diz que o fruto do Espírito é o amor. Ele começa com amor, porque Deus é amor. E o amor, amado, é algo tremendo na vida de um homem. É uma decisão: eu vou amar a minha esposa, eu vou amar os meus filhos até o fim. É uma decisão, é um pacto de fé, um pacto de aliança que só pode ser conduzido por Deus, amado. Porque Ele é amor, e Ele derrama amor sobre aqueles que desejam, que têm a intenção de amar, que se propõem a amar, que se decidem a amar. E ele continua dizendo que esse fruto do Espírito fala sobre alegria,
paz, longanimidade, olha que coisa tremenda, não tem nada a ver, amados, com a bebedice, com a idolatria, com a feitiçaria, com porfias, com tantas outras coisas. Amados, quando você está envolvido nisso, você não consegue dormir, a tua mente fica agitada, você fica pensando em coisas que vão acontecer amanhã, será que vão me descobrir, será que vão me matar, a minha família vai descobrir, algumas coisas, se descobrirem aquilo, eu estou perdido, vou perder todas as coisas, se descobrirem aquela situação que eu fiz, acabou tudo. Amados, quem consegue viver dessa forma? Quem vive isso, amado? Por isso Paulo está esclarecendo que a paz do nosso Deus é chamada de Deus da paz. Jesus é o príncipe da paz. Paulo chama o Senhor da paz. O Senhor mesmo é a nossa paz. Deus dá a paz aos obedientes. A paz é um fruto do Espírito, aqueles que temem e honram o Senhor. A paz de Deus que excede todo entendimento, a palavra de Deus diz. E essa paz de Deus, amados, é quando você está passando por situações difíceis. Ela está sobre você, porque é de Deus, ela recai sobre você e dá a você uma paz que você não consegue entender, porque ela excede todo entendimento. Então é claro que é muito melhor viver os frutos do Espírito do que viver a vontade da carne, daquilo que obras da carne conhecidas como impureza, prostituição, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, glutonaria, semelhantes a todas as coisas, amados. Ele está falando sobre pessoas que comem demasiadamente, que comem sem limite, que bebem sem limite, que se prostituem, que condenam, que agridem, que têm ira, que têm ódio dos outros. Aqui a palavra está dizendo, é claro, esses não podem herdar, amado. Agora, se você entende isso, amado, entenda para você e depois para ajudar outras pessoas a não viver as obras da carne, mas sim ter os frutos do Espírito na tua vida, amado. É algo tremendo que só você, pela decisão pessoal tua, tudo me é lícito, Paulo diz, porém nem tudo me convém. O que é lícito para a tua vida e o que te convém? Convém realmente que você continue na prostituição, na idolatria, na porfia, na ira, na avareza, na discórdia, na dissensão, em todas essas coisas, convém que você permaneça nisso, amado. Com esse ódio no coração que ainda não perdoou parentes, amigos, que não perdoou seu pai, que não perdoou a sua mãe, você que não perdoou seu filho, tem pessoas vivendo isso, amado. Tem pessoas que têm rancor do filho, do pai, fala com ódio, fala com peso, quando fala, aquele homem, aquela mulher, como aquele homem, é o homem que te gerou, a mulher que te gerou, o filho que é a herança do Senhor, amado, libere perdão. O ódio não pertence a Deus, porque Ele é amor, amado. Por isso, convém que você conheça os frutos do Espírito para que você viva o melhor aqui na terra, que você viva as coisas de Deus e prove do sobrenatural de Deus. A intensidade de Deus, o soberano Deus de Israel, pode mudar a tua história de vida. Portanto, eu te convido, amado, faça uma visita, uma igreja evangélica, vá lá, ouça a palavra, se você se sentir bem ou não, se você não se sentir bem, procure outra, amados, mas não desista, não viva vagando no tempo, deixando o tempo passar sem conhecer as obras poderosas de Deus, o poder de Deus, e quando Ele te liberta, amado, a palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Quando esta verdade vos liberta, só pelo fato da liberdade, algumas coisas aqui do domínio da carne já saem da tua vida. Porque quando ela liberta, eu não sou mais idólatra, eu não mais me prostituo, eu não mais sou um condenador com ira, com ódio. Isso tudo se afasta de mim, amado, quando você conhece a verdade. Em nome de Jesus, amado, que você decline a sua cabeça, ore a Deus, busque a Deus, intensamente, coloque a sua vida, o seu coração, renuncie o seu eu, a sua vontade e se coloque diante de um Deus vivo que pode mudar a tua história de vida. Esse Deus é soberano, é poderoso para mudar a história da tua vida. Em nome de Jesus, amado, que você reconheça o que você está vivendo, mas reconheça mais do que isso, o que você pode viver em Deus. Ele pode te dar uma vida de fé, de esperança, de paz e de um extremo amor que você ainda não conhece. Receba esta palavra, amado, em nome de Jesus. Amém.
Programa Semeando em Vida. A palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.